Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco. Bom, amados, é estarmos na casa do nosso Deus, na presença do nosso Pai. E hoje, amados, nós vamos dar mais um passo no propósito que nós estamos trabalhando nas quartas-feiras. É tempo de semear. Eu quero falar algo para você, amados, que se nós não tivermos, está complicado. Hoje eu quero falar com você sobre fé. Amém? Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Quem não tem pode acompanhar na tela. Mateus capítulo 15, versículo 21. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada, livre, liberta. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos nessa noite, meu Deus, e nós te agradecemos, meu Pai. Nós damos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado, Deus, por estarmos aqui para mais uma noite. Aonde, Senhor, nós vamos nessa noite, Senhor? Renovar a nossa fé, renovar a nossa aliança, renovar, Pai, o nosso relacionamento com o Senhor. Então vem ministrar, Pai, em cada vida que aqui está. Vem falar, Senhor, em cada coração. E vem, Pai, nos despertar a fé. Vem, Senhor, tocar, Senhor, naquela pessoa que está desanimada. Vem renovar, Senhor, aquele que está desiludido, Senhor. E vem trazer ânimo, Senhor, para a tua igreja. Vem trazer, Senhor, e vem manifestar sobre este lugar a tua unção, o teu poder e a tua glória. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, uma coisa, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, nos é muito claro. Jesus Cristo, Ele nunca fez e Ele não faz distinção de pessoas. Ele nunca disse: este eu vou ajudar, ou este eu não vou ajudar. Como se algumas pessoas Ele quisesse abençoar, e outras pessoas Ele não quisesse abençoar. O que eu quero que você entenda, amados, que às vezes, nós olhamos para algumas situações e nós dizemos assim: por que Deus não está me ajudando? Por que Deus está ajudando fulano? Será que Deus só quer ajudar um e não quer ajudar o outro? Será que Deus não tem interesse em me ajudar? Ou será que Deus só quer ajudar o outro? O que eu quero que você entenda, amados, que Deus quer ajudar todos. O que eu quero que você entenda nessa noite, que a palavra ela vai nos dizer que Jesus Cristo Ele veio para nos alcançar, Ele veio para salvar a todos.
Então todo aquele que se chega a Ele, todo aquele que se prostra diante dEle, todo aquele que coloca a sua vida diante dEle, Ele vai abençoar, amém? Amém, igreja? Todos nós vamos ser abençoados, mas amados, mesmo o Senhor nos abençoando, mesmo o Senhor nos guardando, mesmo o Senhor nos protegendo, mas Ele não disse que Ele iria nos livrar de 100% das nossas lutas, mas Ele disse que estaria 100% conosco nas lutas, amém? A diferença que nós temos que entender é que com Cristo nós vamos enfrentar as lutas junto com Ele. Sem Cristo nós enfrentamos sozinho, e aí é muito mais difícil. Por isso que Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco, que nós passaríamos talvez por dificuldades, nós enfrentaríamos enfermidades, nós passaríamos por problemas da nossa vida, mas que não temêssemos, porque Ele estaria conosco. Então é isso que nós temos que entender, amados, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O Senhor, Ele quer te abençoar, o Senhor quer abençoar a todos nós, amém? Mas a história, amados, que nós lemos aqui, conta a história de uma mãe, conta a história de uma mulher, uma mãe que tinha uma filha que estava numa situação muito complicada. A Bíblia, amados, ela vai nos descrever, a própria mulher dizendo: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso significa, amados, que ela estava no fundo do poço. É como se não tivesse mais aonde chegar. É como se olhasse para a vida daquela jovem e dissesse assim: nossa, realmente chegou no fundo do poço, realmente a vida está destruída. E aí eu quero que você pare e pense: quantas pessoas muitas vezes nós conhecemos que estão nesse estado? Quantas pessoas que muitas vezes nós vemos e a vida, a casa, a família, os sonhos, os projetos estão no fundo do poço, mas no fundo mesmo. E aí nós olhamos: meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Muitas vezes, amados, é o inimigo que está trabalhando na vida de alguém, e a palavra vai nos dizer, amados, que ele vem para roubar, matar e destruir, que o que ele quer fazer com a nossa vida é exatamente isso. Ele vem, amados, ele não vem para brincar. Por isso que nós temos que entender, amados, ou nós estamos muito firmes no Senhor, ou nós estamos correndo o risco de ser derrotados pelo inimigo. Por isso que quando essa mulher, ela vai até Jesus Cristo, quando essa mulher se aproxima, a Bíblia começa dizendo lá no versículo 21, que Jesus Cristo, ele vai para as partes, vai para a região de Tiro e Sidom, que era uma região que não era muito bem relacionado entre os judeus e os cananeus. O relacionamento entre esses dois povos não era dos melhores, não. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus resolve passar por lá. Jesus está sempre, amados, nos surpreendendo, porque Ele faz aquilo que muitas vezes eu e você não conseguimos entender. Ele faz, amados, aquilo que muitas vezes nos surpreende, que muda a história da nossa vida. Assim como Ele muda a história dessa mulher, Ele muda a história dessa jovem. E a Bíblia, quando nos conta, amados, versículo 22, vai dizer assim: uma mulher cananeia, descreve aqui quem ela era, não fala o nome, só fala que povo ela pertencia. Quando fala isso, amados, está dizendo assim, ó, esse povo não gostava do povo judeu. E é isso que nós temos que entender. Se o texto, amados, não nos faz referência ao nome dela, o texto não nos faz referência a que família ela pertencia, o texto nos faz referência a uma mulher cananeia. Sabe para quê? Para nos deixar claro isso. Esse povo não gostava, era inimigo dos judeus. Eles tinham uma rixa entre eles, eles não se davam bem. Mas Jesus acaba passando por aquele lugar que normalmente nenhum judeu passava. E aí quando Jesus está passando por lá, a Bíblia vai nos dizer, amados, que essa mulher, ela vai até Jesus. Talvez a fama de Jesus, talvez os milagres de Jesus, talvez as histórias que estavam acontecendo através de Jesus Cristo, as curas, os milagres, as bênçãos, já tinham chegado naquele lugar. Mesmo aquele povo não sendo um povo amigo dos judeus, mas a fama de Jesus já tinha chegado lá. E o interessante, amados, que quando essa mulher, ela se aproxima de Jesus, ela vai dizer assim, ó, Senhor, filho de Davi. Sabe, amados, essa expressão, filho de Davi,
é usado somente por duas pessoas. A primeira pessoa, amados, que usa essa expressão é um cego, o cego Bartimeu. Ele era cego, ele estava à beira do caminho, mas quando Jesus vem passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é o interessante nessa história de Bartimeu? Que as pessoas que estavam caminhando com Jesus mandaram um cego calar a boca. Talvez, amados, aquelas pessoas que estavam caminhando do lado de Jesus Cristo ainda não tinham enxergado realmente quem era Jesus, mas um cego enxergou quem era Jesus. Ele era cego dos olhos, mas não da fé, não do coração. E essa mulher, amados, que era uma mulher de um povo estranho, de um povo inimigo, essa mulher olha para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi. Sabe o que ela estava fazendo? Reconhecendo quem realmente era Jesus. E muitas vezes, amados, nós ouvimos a palavra, muitas vezes nós vemos os milagres, e muitas vezes nós não reconhecemos quem é Jesus. Muitas vezes nós não reconhecemos como, porque muitas vezes quando nós temos que confiar nele, quando nós temos que entregar a nossa vida para ele, quando nós temos que realmente depender dele, sabe o que a gente faz? A gente não confia. E essa mulher que era de um povo estranho, essa mulher agora está dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela olha para Jesus e ela reconhece quem era Jesus. Mas, amados, nós sabemos que a história era a história de uma mãe, amém? E a história vai nos dizer, ela diz assim: minha filha está horrivelmente, miseravelmente endemoniada. A pergunta que eu faço para você é: você já buscou ajuda por outra pessoa? Você já lutou, você já batalhou para que outra pessoa fosse abençoada? Não é muitas vezes vir na igreja e orar para que Deus me abençoe, mas é dobrar o joelho, é vir na igreja, é pedir uma oração para que Deus abençoe outra pessoa. Amém? Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela olha para a situação, ela olha para a sua casa, ela olha para a vida da sua filha, ela olha o estado que a sua filha estava, e ela diz assim: minha filha precisa de ajuda. Não tem como o meu povo me ajudar, não tem como pessoas me ajudar, mas eu ouvi alguém que pode ajudar minha filha. Por isso, amados, que ela vai até Jesus Cristo, por isso que ela chega até Jesus Cristo e ela pede ajuda. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É quando, amados, ela abre o coração para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude. Mas algo, amados, interessante acontece que nos chama a atenção. Coloca para nós versículo 23. Versículo 23 vai dizer assim, ó: Jesus, porém, não lhe respondeu. Interessante isso, né? Jesus Cristo veio para ajudar as pessoas. Chega alguém pedindo ajuda e Jesus Cristo não responde. Chega alguém clamando por ajuda e Jesus Cristo segue caminhando como se nada tivesse acontecendo. Ele vai caminhando, ele segue o seu caminho. E aí os discípulos vão chegar para ele e vão dizer assim: Senhor, manda essa mulher embora, essa mulher está vindo atrás de nós, essa mulher está incomodando, essa mulher fica gritando, fica chamando o Senhor de filho de Davi, manda essa mulher embora. Interessante que às vezes a gente olhando para essa passagem aqui, parece que Jesus Cristo não estava se importando, né? Parece que Jesus Cristo não estava se importando com aquela mãe. Parece que Jesus Cristo não estava se importando com aquele pedido de ajuda. Às vezes, amados, o não de Deus não significa que Ele não está se importando com nós. Às vezes, amados, Deus se calar não significa que Ele não está se importando com nós. Às vezes, amados, quando Deus nos dá um não, ou quando Deus se cala, é Deus testando a nossa fé. Tem um texto, amados, de uma história que aconteceu entre Jesus e os discípulos, que é fantástico. Há uma tempestade, e Jesus Cristo está no barco, deitado na popa, dormindo, e se levanta uma grande tempestade, e aí o barco começa a encher, e aqueles homens começaram a olhar, e eles pensaram assim: o barco vai afundar e nós vamos morrer. O que vamos fazer? Vamos acordar Jesus. Coloca para nós lá, Marcos capítulo 4, versículo 38. Quando eles acordam, olha, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?
Olha, amados, preste atenção, Jesus estava no barco. Os discípulos já estavam acostumados a andar com Jesus, já estavam acostumados a ver Jesus fazer milagre, mas sabe o que os discípulos dizem para ele, quando ele estava dormindo e a tempestade levantou? O Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa que a tempestade veio, que as ondas se levantaram, que o vento está batendo no barco? O Senhor não se importa com a luta que nós estamos passando? Às vezes, amados, nós dizemos a mesma coisa, será que Deus não está se importando comigo? Será que Deus não está olhando para a minha vida? Será que Deus não está olhando para a minha luta? Será que Deus não está olhando para a minha necessidade? Será que Deus não está se importando? O que eu quero dizer para você, amados, que Deus se importa. O problema, amados, é que aqueles discípulos, parece que eles esqueceram quem estava deitado no barco. Você acha que aquele barco afundaria com Jesus ali? Mas, presta atenção, a tempestade estava batendo, o vento estava batendo, as ondas estavam batendo, e Jesus Cristo dormindo. Quem é que estava desesperado? Os discípulos. Interessante, amados, que no mesmo lugar onde tinha um grupo de pessoas desesperadas, existia uma pessoa que dormia tranquilamente. Às vezes, amados, está nos faltando confiar mais em Jesus. Às vezes, amados, está nos faltando colocar todas as coisas nas mãos de Jesus, e em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à dificuldade, dizer assim, se Jesus está descansando, eu vou descansar também. Se Jesus não está assustado, eu também não vou me assustar. Não é porque a luta se levantou, não é porque o problema veio, que eu vou deixar o desespero tomar conta. Nós temos que aprender, amados, a confiar no Senhor. E não se esqueça, amados, o Senhor se importa. Por isso que quando aqueles discípulos dizem, manda que ela vá embora, coloca o próximo versículo lá, olha o que Jesus vai dizer, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, amados, ali, aquela frase, essa frase, era para testar mais um pouquinho da fé daquela mulher. O que Jesus está dizendo nessa frase aqui? Jesus está dizendo para aquela mulher, eu não fui enviado para o teu povo, eu não fui enviado para ajudar o teu povo, eu fui enviado para ajudar a ovelha perdida da casa de Israel, eu fui enviado para ajudar o meu povo. E aí, amados, se fosse você, se você escutasse essa frase, eu não fui enviado para ajudar você, eu fui enviado para ajudar o meu povo, o que você faria? Dava as costas e ia embora triste? Ou se tornava povo de Deus? A gente tem duas opções, amados. Nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós podemos nos tornar povo de Deus. Nós não pertencíamos, nós não éramos filhos de Deus. Aí de repente você vai pensar assim, ué, como assim, pastor? Como que eu não sou filho de Deus? A Bíblia diz que todo mundo foi criado em imagem e semelhança. Todos fomos criados, então nós somos criaturas. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que se nós quisermos nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus e reconhecer Ele como Senhor e Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que quando Jesus fala essa frase, Ele estava dizendo, e aí mulher, ainda está me buscando? Porque eu vim para aqueles que são do meu povo. É como se Ele estivesse dizendo, e aí, vai querer se tornar parte do meu povo? Vai querer entregar a tua vida? Vai querer agora realmente colocar a tua fé em ação? E sabe, amados, aquela mulher, ela entendeu. Ela entendeu o que Jesus Cristo disse para ela, sabe por quê? Porque olha a atitude dela no próximo versículo. Aquela mulher, ela entendeu o que Jesus tinha dito para ela. Ela não tomou aquela palavra de Jesus como um desprezo, dizendo, eu não vim para te ajudar. Ele estava dizendo, eu vim para ajudar o meu povo. Quer fazer parte dele? Porque olha o que ela faz. Ela, porém, veio e o adorou. Ela entendeu, se eu preciso me tornar parte do teu povo para o milagre acontecer, então é agora. Eu não vou esperar mais nada, eu vou colocar hoje a minha vida nas tuas mãos. É a partir de hoje que eu entrego a minha vida para o Senhor. Amados, entenda isso, amados. Chega um momento na nossa vida que nós temos que fazer uma escolha.
Ou nós nos tornamos povo de Deus, ou nós vamos ficar remando, 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 e nós vamos ver as coisas não acontecendo, nós não vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida, e nós vamos ver que nós poderíamos estar melhor, que nós poderíamos estar sendo mais abençoados, mas por não decidirmos nos tornar parte do povo de Deus, não nos tornarmos filhos de Deus, não entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, nós só vamos ficar olhando os outros ser abençoados, enquanto que nós só vamos ficar olhando. Essa mulher, amados, quando ela escutou aquela frase, eu vim para o meu povo, então eu quero fazer parte do teu povo. Não interessa a minha cultura, não interessa se os cananeus não se dão bem com os judeus, mas o que eu quero é entregar minha vida para ti. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu nasci numa igreja, na minha casa, e lá na minha casa todo mundo frequentava uma igreja, todo mundo já tinha uma fé, eu tenho que seguir aquela fé. A pergunta é, você está seguindo a Cristo ou você está seguindo uma religião? A que povo realmente você pertence? Você pertence realmente a Cristo ou você pertence a uma igreja? Porque a igreja, amado, se não for de Cristo, é só um lugar onde pessoas se encontram. Nós temos que entender, amados, que nós fomos chamados para fazer parte de um povo, o povo de Deus. E essa mulher, quando ela escutou o que Jesus Cristo falou, ela entendeu. Por isso que ela veio e ela se prostrou. Essa palavra adorou nos dá a ideia, sabe de quê? Que ela chega diante de Jesus Cristo, se ajoelha, curva sua fronte diante de Jesus Cristo e reconhece Ele como Senhor e Salvador da vida dela. Ela estava dizendo, a partir desse momento eu quero fazer parte do teu povo. A partir desse momento eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Por isso que ela vai dizer, Senhor, me ajude. Senhor, socorre. E o interessante, amados, que mesmo ela prostrado, mesmo ela ali, ajoelhada diante de Jesus Cristo, Jesus Cristo ainda faz mais um teste. E aí a pergunta que eu faço para você, se a tua fé fosse provada hoje, como seria? Se hoje a tua fé fosse provada, se hoje a tua fé fosse testada, você permaneceria na presença de Jesus? Ou viraria as costas? Porque se nós prestarmos atenção, coloca o versículo 26, no que Jesus Cristo agora faz, parece que Jesus Cristo está ofendendo essa mulher, e aqui Jesus Cristo expõe uma relação cultural. Olha o que ele diz, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e dar para os... O que Jesus Cristo chamou ela? O que Jesus chamou ela? Pode falar. Jesus chamou ela de cachorro. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, por que Jesus fez isso? Porque Jesus Cristo ali queria fazer um choque cultural e queria saber se realmente aquela mulher tinha realmente entregado a vida para ele. Sabe por quê? Porque judeus e cananeus se tratavam assim, chamavam de cachorro. Os cananeus chamavam os judeus de cachorro, os judeus chamavam os cananeus de cachorro. E aquela mulher, ela tinha tido uma atitude, ela se prostrou, mas Jesus queria saber se realmente o coração dela estava nele. Porque muitas vezes, amados, nós abrimos a nossa boca para dizer que nós cremos em Jesus. Às vezes nós abrimos a nossa boca para dizer, eu aceito Jesus Cristo como Senhor Salvador. Mas quando realmente nós temos que nos entregar a Ele de verdade, nós recuamos e damos um passo para trás. O que Jesus Cristo fez com essa mulher foi a última prova, para ver se realmente ela tinha entendido que ela precisava fazer parte do povo. O que ele estava fazendo aqui, amados, não era humilhando, mas eu quero que você entenda uma coisa, a humildade dessa mulher vai gerar milagre. A humildade dessa mulher vai mostrar um coração quebrantado. A humildade dessa mãe vai salvar uma filha. A humildade dessa mulher muda a história de uma jovem. Porque ela se prostra, ela se rende. Jesus disse, não é bom pegar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aqui ela podia ter se ofendido pela cultura.
Ela podia ter dito: eu não posso aceitar um judeu me chamando de cachorro. Ela podia ter feito, amados, o que talvez qualquer outro cananeu faria. Mas sabe o que ela diz na sequência? Você vai entender essa história, amados. Próximo versículo. Olha o que a mulher diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Você consegue entender o que essa mulher está dizendo aqui? O cachorro, para comer na mesa do seu dono, ele tem que ter acesso à casa. Ele tem que ter acesso a estar na mesa, embaixo da mesa. Isso significa que ele faz parte da... Faz parte da família. Sabe o que ela estava dizendo? Senhor, eu sou parte da família agora. Agora a minha vida é tua. Eu posso comer das migalhas. Eu me contento com as migalhas, porque eu sei que uma migalha tua é o suficiente para minha filha ser salva. É quando, amados, ela entende o poder da fé. É quando ela realmente entende: eu me torno filha hoje, e eu sei que o milagre vai acontecer. É quando, amados, ela é provada na sua fé. Quem é que já conhecia essa história aqui dessa mulher? Quem é que já conhecia essa história? Já tinha tido esse entendimento? Amados, às vezes tem textos que, se nós não nos aprofundarmos na cultura, na história, na geografia, de como está, o que estava acontecendo aqui, nós vamos olhar para esse texto e nós vamos dizer que Jesus Cristo estava errado. Como que Jesus Cristo vira as costas para quem pediu? Como que Jesus Cristo não dá ouvidos para quem pediu? Como que Jesus Cristo despreza quem pediu ajuda? Como que Jesus Cristo chama alguém de cachorro que está pedindo ajuda? Talvez, amados, se nós olharmos esse texto, simplesmente ler, sem tentar entender o que ele está nos ensinando, talvez essa fosse a nossa lição, a nossa visão. Mas hoje, amados, você está entendendo uma coisa: Jesus Cristo usa a questão da cultura para provar realmente aquela fé daquela mulher. Se hoje, amados, o Senhor dissesse para mim e para você: realmente está disposto a entregar a tua vida nas minhas mãos? Realmente está disposto a abrir mão de tudo e me seguir? Realmente está disposto a viver segundo a fé em mim? A pergunta seria: e a nossa resposta? Qual seria? Nós estaríamos dispostos a fazer o que essa mulher fez? Nós estaríamos realmente dispostos a entregar nossa vida para Jesus de verdade? Porque às vezes, amados, a pessoa diz assim: eu vim para a igreja, eu estou fazendo uma oração, eu estou fazendo um pedido que Deus me abençoe. Aí Deus não abençoou. A pessoa diz assim: não vou mais na igreja, porque Deus não fez o que eu? Imagina se chamasse de cachorro. Aí até meter um processo ia. Você está entendendo? O que Jesus aqui está fazendo, amados, não é humilhando aquela mulher, não. O que Jesus está fazendo, ele está testando a fé daquela mulher. Ele usa a questão da cultura. É assim que judeus e cananeus se chamam? Então vamos ver se realmente tu abriu o teu coração. Aqui, amados, mostrou uma mulher que estava com o coração quebrantado. Mostrou aqui, amados, uma mãe que estava disposta a fazer tudo por uma filha. Uma mãe que estava disposta a fazer tudo por alguém que ama. E muitas vezes, amados, nós não estamos dispostos a fazer tudo. Porque muitas vezes nós falamos, mas quando chega na hora de nós colocarmos a nossa fé em prática, nós viramos as costas para Jesus. Essa mulher, se nós fôssemos parar para pensar, ela teria motivos para ter virado as costas e ter ido embora? Teria. Mas quem Jesus pensa que é para me chamar de cachorro? E ela usaria o orgulho da cultura para ir embora. E a filha dela continuava do jeito que estava. Mas ela disse: não, Ele pode mudar a situação dela. Eu preciso fazer parte do povo dele. O que nós temos que entender, amados, olha como termina essa história. Versículo 28. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem. Essa expressão, amados, Jesus Cristo só usa 2 vezes na Bíblia. Sabia? Quando o centurião vai lá pedir que Jesus orasse pelo seu criado,
E Jesus disse assim: não, eu vou lá na tua casa. E ele disse assim: não precisa. Se tu liberar uma palavra, eu sei que o meu criado vai ser curado. E Jesus disse: nossa, grande fé, hein? Nem em Israel eu vi tanta fé assim. Aqui, amados, é a segunda vez que Jesus Cristo usa essa expressão. Agora ele usa para uma mulher. Ele diz assim: mulher, grande fé você tem. Olha o que ele diz: que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amados, a fé daquela mulher fez com que um milagre acontecesse. O que ela plantou ali? A única coisa que ela tinha: fé. Ela não tinha mais nada, amados. Talvez ela já tinha tentado ajuda para a filha. Talvez ela já tinha tentado buscar ajuda em médicos ou em qualquer outra coisa e não conseguiu. Mas ali, amados, a única coisa que ela tinha era a fé. E o que ela chegou diante de Jesus e provou foi a sua fé. Tudo o que ela fez foi baseado na fé. E aí, amados, a palavra ela vai nos dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo o milagre, mas eu creio que Jesus vai prover o milagre. Você pode não estar vendo o milagre que você está esperando, mas se você colocar a tua fé em ação, você vai ver. Pode não estar hoje diante dos teus olhos, mas você pode dizer assim: mas eu vou viver milagre. Amém? Só que a palavra ela vai nos dizer no versículo 6, a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a pergunta, amados, que nós temos que nos fazer essa noite é: nós temos plantado fé em Jesus? Nós temos colocado a nossa fé em ação? Quando nós olhamos, amados, para Jesus Cristo, quando nós dizemos que nós cremos em Jesus Cristo, a pergunta é: realmente nós temos fé em Jesus? Nós estamos dispostos a ver a nossa fé sendo provada? Nós vamos confiar em Deus, mesmo quando um pedido nosso não é atendido? Mesmo quando a gente vem e faz uma oração e diz assim: Senhor, cura um familiar, mas Deus não cura, Deus leva. Quando a gente diz assim: Senhor, eu não queria passar por uma luta, mas a luta vem e nós temos que enfrentar ela. Quando muitas vezes vem uma crise financeira e muitas vezes falta um prato de comida para dar para um filho, e a pergunta é: e a sua fé continua? A sua fé, ela vai independente da situação que você está vivendo, o que você está passando? Ou a nossa fé, amados, ela vacila conforme a situação ou o momento que nós estamos vivendo? Se está tudo bem, a minha fé está boa. Se não está tudo bem, não estou acreditando mais tanto assim. Essa mulher, amados, ela provou que ela tinha uma grande fé. E nós, amados? Eu acredito que cada um de nós que está aqui hoje quer um milagre de Deus, quer uma resposta de Deus, quer que Deus faça algo, quer que Jesus Cristo opere algo na nossa vida, seja emocional, seja espiritual, seja uma cura, uma libertação, independente do que for. Agora, amados, a pergunta é: independente do milagre ou não, a nossa fé ela continua firme em Jesus? Ou a nossa fé vacila, dependendo da resposta de Jesus? Como que hoje está realmente a nossa fé? Como que hoje realmente nós estamos? Porque nós temos que entender uma coisa, amados. O deserto, ele nos ensina a depender de Deus. Essa é a maior lição, amados, que o deserto nos passa. E aí nós sabemos, amados, que o deserto é a escola do Senhor. Ele usa, amados, o deserto para nos ensinar. E nós temos que entender, amados, que nós só vamos aprender essa lição se a nossa fé estiver viva, se a nossa fé ela estiver firmada em Jesus.
Aí nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar pela luta, nós vamos passar pela aprovação, mas a nossa fé continua intacta. Independente da situação, eu sigo firme com Jesus. Entenda uma coisa, amados. Na luta, semeie fé. Amém? Na enfermidade, semeie fé. Amém? Na dor, semeie fé. Porque quando você começar a colocar fé diante dos teus problemas, te prepara para ser abençoado por Deus. Te prepara para viver milagre. Te prepara para ver Deus fazer grandes coisas na tua vida. Mas primeiro, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você, e Ele vai ver se realmente existe fé. Hoje, amados, é dia, é tempo de nós semearmos fé. Amém? Te coloca na presença de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente.